E aí, pessoal, chegamos ao dia 13 de outubro. Abertura da janela. O Grêmio vai contratar 3 jogadores. Isso sim, vai contratar um volante, vai contratar um meia e vai contratar um atacante. E nós aqui hoje vamos fazer esse levantamento. O que nós podemos esperar dessa janela? O que dizer desses últimos anos do Grêmio? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, passamos de 98 mil inscritos. Vamos lá, não deixe de dar curtir, não deixe de seguir o canal, é fácil, é só apertar ali e seguir o canal, gente. Vamos fazer e também estar junto deste time aqui. Gente, por que a gente tem que acreditar que a abertura da janela pode ser algo bom para o Grêmio? Eu vou ler para vocês aqui os últimos 4 anos de Grêmio. 4 anos. 2017, 2018, 2019 e 2020. Por quê? O Renato chega perto de outubro de 16, não se contratava mais a partir dali, as contratações já haviam sido feitas, dentre elas Walter Kahneman, e o Grêmio passa então, desde o período Renato, a fazer contratações. No ano de 2017, o Grêmio contratou 13 jogadores. Paulo Vitor, Léo Moura, Leonardo, que está com a gente ainda, Paulo Vitor também, Bruno Rodrigo, Cortez, que também está com a gente, Michel, que está machucado, mas também está com a gente, Christian, Cícero, Gato Fernandes, Lucas Barrios, Arroio, Jael e Beto da Silva. Desses 4 estão com a gente, 2 estão lesionados. Em 2018, o Grêmio contratou 8 jogadores. Paulo Miranda, Juninho Capixaba, Alisson, Marinho, André, Tassiano, Tony Anderson e Madison. Desses, o Tassiano, o Alisson e o Paulo Miranda seguem com o Grêmio. Em 2019, o Grêmio fez 8 contratações. Júlio César, Galhardo, David Braz, Rômulo, Montoya, Viseu, Tardelli e Luciano. Desses, em 19 dos 8 contratados, 2 estão no Grêmio. Júlio César, o terceiro goleiro, e David Braz, o zagueiro reserva. Em 2020, obviamente, muitos estão ainda. Foram 11 contratações. Vanderlei, Vitor Ferraz, Orejuela, Caio Henrique, que já saiu, Diogo Barbosa, que chegou há pouco, Lucas Silva, Thiago Neves, que já saiu, Robinho, Everton, Luiz Fernando e Diego Souza. Ou seja, o Grêmio tem perto de 40 contratações neste período que nós citamos dos 4 anos de Renato. Vocês sabem quantas contratações são mudando de parâmetro? Nenhuma. O Grêmio não fez nenhuma contratação que mudasse o time de parâmetro. Assim como fez lá com o Rui Costa, quando contratou Jeromel, quando contratou Maico, quando depois Beto Guerra contratou Walter Kahneman. Todos os 40, eu disse todos, nenhum mudou o Grêmio de parâmetro. Por que eu vou acreditar que vai mudar agora? Com base no que eu vou acreditar que o Grêmio vai mudar o parâmetro? O Grêmio fez contratações caríssimas aqui. O Diogo Barbosa, por exemplo, 10 milhões de reais por 25%. Ou seja, ele vai custar 40 milhões. O valor dele é 40 milhões de reais. Ele mudou o parâmetro. Ele hoje nem titular é. Então, ele até acho que é titular, tá? Mas o Renato tem optado ali, às vezes, pelo Cortez. O que eu quero dizer com isso? Contratar é difícil. E a gente empolga sempre na janela, agora vem, agora vem. Quando surge um nome grande, então, como surgiu o nome do Cavani, como surgiu o nome do Stuani, a gente fica, agora vai, agora vai. E chega na prática e a gente vê que não tem nada. Não tem nada. Não tem nenhum grande nome aqui. Eu acho que o Caio Henrique é um jogador de seleção sub-23 e tal. Pensem bem, em jogadores que deram um bom resultado, né? O Jael foi um jogador que deu bom resultado. O próprio Lucas Barrios foi importante naquela Libertadores de 17. Mas nada que seja fora do sobretudo para mudar o parâmetro do clube. Talvez a principal contratações das 40 seja o Alisson. Eu acho que é por aí. O Alisson, que é um jogador que foi titular na maioria dos anos e tal, chegou em 2018,
Acho que o Alisson talvez tenha sido, de todos esses aqui, o jogador, a melhor contratação. Ou seja, o Grêmio fez 40 para a melhor contratação ter sido o Alisson. Isso diz alguma coisa. E aí a gente vai ver, pô, mas o Grêmio não foi tão mal nesses anos. Não, porque o Grêmio cria na base. Então, cada vez mais, eu estou convencido de que a gente usa uma cortina de fumaça quando fala nesse assunto. A gente usa uma cortina de... É só pegar o exemplo aqui. Tá aqui o exemplo. Tá aqui o exemplo. O exemplo é esse. O resto é fato, balela. O exemplo está aqui. Esse é o exemplo. O exemplo de um clube que tem dificuldade financeira para contratar, porque não consegue chegar nos parâmetros de jogadores diferenciados, e enche de atletas todo ano. São 13, 8, 11 jogadores que vêm, que vão, que vêm, que vão, que vêm, que vão, deixam mais buraco financeiro do que solução dentro do campo, e as coisas vão caminhando nessa linha. Então, a janela está aberta, o Grêmio vai contratar 3. Que pegue tudo que pode e compre jogadores que cheguem aqui e não virem estatística, que é o que está acontecendo na realidade do Grêmio nos últimos anos. E mais do que isso, se não for para fazer isso, usa a base. Usa a base, que talvez surja um Arthur, talvez surja um Everton, talvez surja um PP, talvez surja um Luan, talvez a gente consiga um Jailson, que deu representação muito maior do que qualquer um desses caras que foram contratados aqui, e por aí a gente vai caminhando. Porque esperar mais do que isso, não sei, sinceramente. Nesse momento aqui, esses números para mim são definitivos. Eles não indicam que o Grêmio vá contratar. Repetindo, mais de 40 nomes, e o melhor foi o Alisson. Isso explica muito. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, que a gente tenha sorte nas contratações.